Ricardo, a gente vendo essas cenas aí, a gente fica se perguntando até como cidadão, né? Por que as pessoas se acham no direito de desrespeitar a lei, né? As leis de trânsito? É verdade. E tem motorista e também pedestre que reclama mesmo quando é penalizado estando errado. Mas por que será que isso acontece? Vamos saber agora com a Andréa Silva, que está lá de um especialista em trânsito. Andréa, segue daí. Isso, Ricardo, ao vivo aqui do bairro de Ondina. Uma primeira informação para você que acompanha o Jornal da Manhã e que passa por esta região da cidade. Tem um problema nas sinaleiras aqui, elas não estão funcionando neste momento. Então, toda a atenção, olha aí, o ônibus vai cruzar aqui a Avenida Ademar de Barros para pegar a Avenida Oceânica. Os carros também estão passando por aqui porque a sinaleira não está funcionando. Então, redobre a sua atenção se for passar por aqui. Isso é uma orientação dos especialistas também em qualquer trecho da cidade, em qualquer lugar por onde a gente anda de carro ou também a pé. Nós convidamos para falar sobre este assunto, Ricardo, Silvana, você que acompanha o Jornal da Manhã, Rodrigo Ramalho, que é educador de trânsito, pesquisador, especialista de todas essas questões de trânsito. Rodrigo, a pergunta é essa: por que as pessoas sempre estão praticando essas ações erradas, infringindo as leis de trânsito? O que falta? Consciência, educação ou uma mistura de tudo isso? Bom dia. Bom dia a todos. A gente percebe que é um conjunto de situações. Existe, por um lado, a questão cultural, a falta de educação mesmo do cidadão brasileiro, a falta de investimentos na área de educação. E o trânsito também está muito vinculado com as nossas questões pessoais. Então a gente acaba levando todos os nossos medos, medo de perder, o medo do tempo, né, o medo de errar. Todos esses medos que a gente leva para o trânsito, eles se confrontam com os obstáculos, sejam os pedestres, os congestionamentos. Então, esses obstáculos geram uma situação de frustração. A gente acaba passando do medo para a raiva. Então, os obstáculos que a gente encontra no trânsito faz com que nasça um impulso de agressividade nas pessoas. Há informações importantes de educação mesmo no trânsito? Na educação de trânsito, a gente tem duas estratégias principais, uma preventiva e outra corretiva. A preventiva nasce na conscientização. Pode começar na escola, na adolescência, até a fase adulta. E levar os condutores também para a sala de aula. Agora, quando a gente fala de estratégia corretiva, a gente precisa entender que a fiscalização e a operação de trânsito ela é necessária para também regular os comportamentos. Rodrigo, eu vou pedir licença a você, Ricardo e Silvana, tem perguntas lá do estúdio, não é isso, Ricardo? É isso sim, Andréa Silva. Bom dia, Rodrigo, bem-vindo. Bom dia. Bom, nós recebemos algumas perguntas pela internet dos nossos telespectadores que tem muita relação com essa questão da educação no trânsito. Eu gostaria, então, que você ouvisse essa primeira pergunta. Vejam só, olha o que diz um telespectador nosso. Na verdade, uma telespectadora é a Thalita. Meu vizinho é terrível, aumenta o som do carro, estaciona em frente da garagem, trava a vaga dos outros moradores e ainda acha tudo normal. O que adianta ele ter 2 filhos numa boa escola se os moleques têm esse péssimo exemplo dentro de casa, Rodrigo? Pois é, as pessoas querem um trânsito melhor. O cidadão brasileiro quer um trânsito melhor, mas a gente percebe que ninguém está disposto a pagar o preço. Então, todos nós, a sociedade precisa se conscientizar e abandonar um pouco os nossos interesses individuais para pensar mais no coletivo. Um tipo de motivação de toda a sociedade. E a gente precisa também estar falando de educação de trânsito e cidadania dentro de casa também. Rodrigo, a gente tem uma outra pergunta. Bom dia, Silvana aqui do estúdio. Bom dia, Silvana. Vamos acompanhar aqui uma outra pergunta também enviada para a gente. É o Carlos Magno do Jardim Apipema. Meu pai é cadeirante e nunca acha vaga exclusiva quando precisa estacionar. Nessa semana, no shopping, flagramos um adolescente parando em uma dessas vagas. Ele disse que o pai dele tinha loja ali e que o lugar do velho é em casa. Falta de respeito às leis de trânsito ou desumanidade, nesse caso, né? Que a gente falou da questão da educação. As causas a gente já sabe, né? Então a gente tem que começar a focar nas soluções. E o que vocês estão fazendo hoje é uma coisa muito importante, que é colocar na mídia, colocar para as pessoas dentro de casa, logo quando vão sair para o seu trabalho, para os seus compromissos, a necessidade da gente começar a pensar um pouquinho na qualidade do trânsito como um todo. E não... Punir mais também ajuda, Rodrigo? Numa situação como essa, por exemplo? Punir não é a única solução, mas é uma forma de educar também. Então a gente volta para aquela estratégia de conscientização e aí começa em casa, começa na escola, mas acima de tudo também um poder público, ele precisa também contribuir regulando esses comportamentos com fiscalização. Muito obrigada, Rodrigo, pelas as informações, os esclarecimentos. Fica a dica, né, Ricardo e Silvana, redobrar a nossa educação no trânsito. Isso é ser cidadão, né? É verdade, Andréa Silva. Com Obrigado, certeza, André. A educação começa dentro de casa, né, Ricardo? Esse caso que a gente vê no Jardim Apipema é um absurdo, né? A pessoa desrespeita a lei e ainda assim acha que está certo. É verdade.